de observação, um momento de encontro de bruxos, que a gente conversa sobre diversos temas tangentes da bruxaria, e às vezes eu trago convidados especiais, e hoje não seria diferente, o leonino que eu amo, lá de São Paulo, que pense no homem difícil, mas ele aqui chegou. Bem-vindo, Wesley Leão, como vai? Muito obrigado, meu amor, muito obrigado, eu agradeço muito. Foi difícil, mas conseguimos, entendeu? Porque a vida não é fácil, mas a gente consegue dar um jeito uma hora, né? A própria magia e bruxaria já ensina a gente isso. E o trabalho é isso, né? O trabalho mágico é trabalho, então é um bruxo. O nome já diz, né? É um ofício, então é um trabalho e a gente tem que fazer, né? Acontecer de alguma forma. E aí a gente vai atrás e estamos aí, estamos aqui. Só que a gente, tipo, um sacerdote que tá com tempo livre não tá fazendo sacerdócio bem feito. É, exatamente. Se tem tempo livre demais, tem alguma coisa errada, entendeu? Mentira, gente. Ter vida com paz também é salutar, entendeu? Mas nessa correria que a gente vive do mundo atual, às vezes é um pouco complexo, difícil e tudo, ainda mais por causa dos nossos compromissos. Mas a gente faz, né? A gente arruma, ainda mais quando a gente quer e quando é alguém querido como você. Então, já nesse assunto, eu queria saber como é a tua história, como foi que tu chegou na bruxaria, tu tinha quantos anos, o que foi que te encantou pra tu adentrar nesse mundo. Conta um pouquinho pra gente. Nossa, vamos lá, né? Vamos fazer um passeio aí no tempo e voltar pra adolescência. Olha, se eu te contar que o meu primeiro contato com a bruxaria e com o Wicca, eu perseguia os Wiccanzinhos do meu colégio, essa é a grande verdade. Porque Tu falou, né, que tu praticava bullying com o pessoal Wiccan. da Wicca, exatamente. E aí foi muito engraçado porque aí nessa época, né, eu tinha essa intolerância, não conhecia aquela coisa toda, mas ao mesmo tempo eu tinha uma curiosidade muito grande, né, mas eu não tinha coragem de admitir isso. Eu me lembro até hoje do primeiro livro e foi muito engraçado que eu entrei agora como são as coisas, né, entrei agora no Insta e um amigo até postou esse livro que foi o primeiro livro dele. Tinha um livro da Guerina Deutsch, não sei se você lembram que tinha uma feiticeira na capa. Sim. Eu passei numa livraria, eu lembro até hoje disso, né? Eu sou natural de Belo Horizonte, eu morava lá. Nessa época eu era adolescente, né? Passei numa livraria, vi com a minha mãe esse livro, eu peguei escondido. Eu dei uma... Sabe quando você dá aquela olhada assim, algo, e assim, até seu coração acelera? E aí você pega, guarda a coisa assim e sai correndo? Menina, não vou nem te dizer que foi qual era a autora que eu senti isso aí. E aí eu peguei esse livro e tudo, dei uma olhada, peguei e falei, não, isso não é uma coisa certa, que isso, que aquilo, deixa pra lá. E o tempo foi passando, né? Eu frequentava a comunidade judaica nessa época, e o judaísmo tem todo um misticismo, né? E a questão da Cabalá. E com a questão da Cabalá, eu comecei a me interessar mais por esse lado místico, né? Eu já tinha um interesse místico, desde criança eu já gostava dessas coisas. Quando eu era criança eu tinha cristais, eu tinha gnomos, fadas, essas coisas que mãe dá pra gente, né? Ainda mais que era o boom dos anos 90, né? E eu sou uma criança que cresceu nos anos 90, nasci no final dos anos 80, cresci nos anos 90. Então eu peguei esse boom do esoterismo no Brasil, né? Eu vivi isso, né? Vendo Mônica Bonfigli lançar o Tarô dos Anjos pela primeira vez, aquela coisa toda. E eu frequentei muito esse ambiente quando eu era mais criança, né? Mas depois passou, deixei pra lá, e aí quando foi na adolescência isso foi voltando, né? Principalmente com essa questão do estudo, do misticismo. E aí, como eu brinco, né, eu acabei me interessando, tinha a mãe de uma amiga minha que ela lia tarô, e foi a primeira vez que alguém leu tarô pra mim, e aquilo eu fiquei assim, encantado. E nas cartas tinham, né, as letras hebraicas, então era algo assim que me familiarizava. E aí, assim, isso não é algo permitido no judaísmo, né, aquela coisa toda, mas a gente vai
indo pelas beiradas, né? Quando eu vi, eu tava comprando o meu primeiro tarô e começando a estudar. E aí eu brinco, né, que o tarô foi porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Olha onde estamos hoje. E aí eu comecei no tarô em 2006, isso, 2006 eu comecei no tarô. E aí com o estudo do tarô eu comecei a puxar para alguns estudos de alta magia, né, de magia prática, todas essas coisas. Me filiei na MORC, comecei alguns estudos, e aí foi quando eu tinha um amigo meu que trabalhava comigo e ele era praticante de Wicca. E aí ele resolveu me emprestar 2 livros, né? E um deles era até o livro do Clau, Wicca, Religião da Deusa. O outro livro eu prefiro não comentar sobre qual que era. Mas aí... Todo mundo tem um passado. Exatamente, né? Mas eu brinco, assim, até, né, brincadeiras à parte, isso foi muito importante, muita gente tá no paganismo, né, por causa disso, isso foi uma porta de entrada, então é salutar, né, mesmo que seja algo que a gente não concorde, e que hoje em dia a gente tem uma visão completamente diferente, né, mas serviu para ser o despertar de muita gente, inclusive o meu, né? Não, sim. Foi algo válido, né? E aí eu li, aí eu vi aquilo, deusa, Deus, deusa, Deus. Eu falava assim, gente, mas como pode ser isso, né? E aí eu li esses livros, né? Li os 2 e deixei quieto, né? Continuei no tarô, porque o meu vício era o tarô mesmo. Eu consumia tudo de tarô que você pensar. Aquela coleção antiga que agora a Pensamento tá relançando toda, do Ajo Banzaf, tudo. Eu tinha tudo, eu lia tudo, porque... eu sou uma pessoa muito de consumir conteúdo, né, e tudo. Então eu lia, passava o dia inteiro em blogs de tarô, aquela coisa toda, café tarô, e aí lia os blogs do Constantino Chiema. E aí foi passando, aí quando foi no meio de 2007, né, eu falei assim, uma coisa me chamou, né, para o Wicca. Eu conheci um amigo que também praticava, eu falei assim, quer saber, eu vou começar. E aí eu comprei o meu primeiro livro, que foi o Wicca Essencial, e que agora relançaram novamente, que eu fiquei muito feliz, porque foi meu primeiro livro, de fato, que eu comprei para ler e para me interessar, né? E aí eu comprei o Wicca Essencial, comecei a ler, comecei a achar interessante, aí foi outro vício, né? Comecei a comprar mais livros, a comprar as coisas. Foi até, inclusive, quando eu conheci a Cíntia, da Wood Religion, nós somos amigos desde essa época, né? Ela tinha acabado de começar a loja e nós 2 éramos novinhos, né? Eu tinha 18, 19 anos na época, então, assim, aquela febre de internet que você ficava em MSN o dia inteiro, né? E aí eu comecei os meus estudos, comecei a procurar sobre o Wicca, entender, aí eu vi que existia a questão das tradições. E aí no Rio de Janeiro, né, naquela época, era algo muito complexo, porque tinham grupos que se diziam ser tradicionais e não era. E eu sempre fui uma pessoa que pendi muito pro lado mais tradicional, né, na questão religiosa. E aí, quando eu vi sobre a tradição gardneriana, eu falei assim, é isso que eu quero, é essa tradição que eu vou buscar. E aí, no início de 2008... na época do Orkut ainda começou a surgir, né, um convite, né, para grupo de estudos de um grupo que se dizia gardneriano, lá no Rio de Janeiro. E eles iam fazer até uma palestra, né, num encontro de bruxos que tinha. Encontro de Bruxos Fluminenses, esse que era o nome. Lembrei agora que a Luna, que a Ana Cristina, realizava lá em Niterói. E aí o pessoal foi, né, e eu falei assim, é isso que eu sempre busquei. Falavam sobre a tradição gardneriana, sobre a prática, né, da Wicca tradicional, né, com o viés deles, o que eles imaginavam, aquela coisa toda, até porque muitos não sabiam que aquilo não se passava de uma coisa que não era verdade, né. E ali eu entrei naquele mesmo encontro. Eu comecei a conversar com a menina que era a sacerdotisa do grupo, que nós somos amigos até hoje, inclusive, mas ela não pratica mais o Wicca e tudo, pegou um pouco de trauma.
né, compreensivo pelo que ela passou. E eu falei, é isso, né? E aí eu comecei no grupo de estudos com o pessoal, e aí eu comecei a ler, né, os livros mais ligados ao Wicca tradicional, a procurar materiais mais sobre a Wicca tradicional. Gente, naquela época, você encontrar o 8 sabás para feiticeiras, era assim... Não sei se você lembra que a editora Anubis, ela fez uma edição deles, né? Que tinha uma capa linda e tudo da Janet e do Stuart. E eu ficava apaixonado por aquilo, né? Por ver aquelas fotos e tudo. E aí você buscava fotos na internet, e acabava que fotos mais que você conseguia eram da tradição alexandrina, Sim. né? E tudo. E aí, quando foi no final de 2008, o grupo se dissolveu, né? Porque o que não é verdade, uma hora acaba não tendo base, né? E a coisa não flui, não vai pra frente. E aí eu falei, ai, gente, encontrei o que eu queria, mas agora, pelo visto, não tem mais, a coisa não vai acontecer, né? E comecei a praticar, né? Nessa época eu conheci a minha melhor amiga, que é a Patrícia, que é uma pessoa que eu falo que é responsável completamente por quem eu sou hoje, né? E nessa época eu já tinha até, como eu defendia muito, né, a questão da Wicca tradicional, eu tive uma briga com o Claudinei, isso é muito engraçado, e olha como é a vida, né? Nós tivemos uma briga numa discussão na comunidade, na sociedade Wicca, no Orkut, né, que era o maior grupo de Wicca que tinha na época, e tivemos uma briga muito grande, e depois os anos foram passando, a Patrícia fez com que eu e o Clau voltássemos a nos falar, né? E ali eu mantive a minha prática solitária, né? Eu fiquei solitário durante 8 anos, né? Que foi a minha vida, porque eu mantive e no meu propósito. Eu falava, se não for na tradição gardneriana, não vai ser em outra que eu vou me iniciar. Eu continuo do jeito que eu tô e que pra mim tá muito ótimo, porque a iniciação que eu queria era da tradição gardneriana, né? E aí, quando foi em 2014, um dia eu estava na Mystic Fair, e aí era final da Mystic Fair, assim, eu tava andando com o Clau, ele virou pra mim e ele falou assim, eu preciso te contar uma coisa, mas eu vou te contar depois. Eu falei, não, você não vai contar depois. Sou uma pessoa ansiosa, como que você vai me contar uma coisa depois? Ao Leonino, né? Exato, como faz uma coisa dessa? Aí ele pegou, ele falou assim, eu fui iniciado na tradição gardneriana. Murilo, quando ele me falou isso, sabe quando assim passa um filme na sua cabeça, uma esperança brota no seu peito? As minhas sacolas na mão caíram no chão no momento que ele falou isso. Eu falei assim, nossa, eu não acredito. Aí ele eu sou iniciado na tradição agora, sou o único no país. Aí eu falei, nossa, Clau, eu não acredito numa coisa dessa. Isso era um sábado à noite. No domingo, toda hora que eu via ele, eu só olhava assim pra ele, eu botava a mão na cabeça e falava, eu não acredito, não acredito, não acredito. E aí, isso foi mais ou menos em maio de 2014, né? Quando foi em agosto, agosto meu aniversário, né? E tinha a conferência de Wicca, e a conferência era exatamente na data do meu aniversário. E aí, depois eu queria ir para Porto Alegre também, porque eu tinha um namorado que morava em Porto Alegre. Eu falei, olha, eu vou aproveitar, vou pegar minhas férias, eu vou para a conferência, até porque a Débora Lippe viria, né? E seria uma boa oportunidade de conhecer ela e tudo. E eu vim, né? Vim para São Paulo para comemorar meu aniversário, para ver a conferência. Era a minha primeira conferência de Wicca aqui em São Paulo, que eu só tinha ido nos congressos de Wicca que fazia no Rio de Janeiro há muitos anos atrás, né? Hoje em dia, infelizmente, não consegue mais fazer lá, mas tinham, né? Então eu só tinha participado daqueles. E aí foi quando eu conheci a Débora Lippe, né? E participei, conheci a Sorita também. E ali eu falei assim, gente, é isso mesmo de fato que eu quero, é isso que eu tô afim. Eu fiz o meu pedido, né? Mandei o meu pedido para Débora Lippe depois da conferência. E as coisas foram se encaminhando, as coisas foram indo, né? Nadine foi
para os Estados Unidos para poder se iniciar, né? Porque, como a gente sabe, na Wicca tradicional, as iniciações são de gêneros cruzados, né? Então, precisava de uma sacerdotisa aqui no Brasil para poder me iniciar. E a Nadine foi, aí eu acabei me mudando para São Paulo com coisas da vida e tudo, acabei me mudando, até porque eu queria fazer meu treinamento o mais próximo possível, eu queria aproveitar isso, né? Tanto que quando as pessoas me dizem, mas é difícil isso, eu falo, meu amor, eu mudei a minha vida para poder ter o meu treinamento, entendeu? Tudo bem, ninguém é obrigado a ser igual a mim, fazer as loucuras que eu fiz na minha vida, mas quando você quer de fato, isso é importante para você, você vai atrás, né? E foi o que eu fiz, né? É que nem os membros do Coven, quando reclamam, é longe, querido, eu fui de Fortaleza pro Rio de Janeiro, várias vezes. Não é? Eu e você somos provas vivas disso, né? E quando a gente quer, a gente vai atrás mesmo e a gente faz acontecer. E foi o que eu fiz, né? Eu me mudei para São Paulo. Foi muito complexo toda essa época, até porque quando a gente decide se iniciar é muito engraçado, né? Porque a vida, quando ela entende que você fala assim, iniciação, vira uma chavinha. Eu não sei se na sua vida foi assim, mas na minha foi, um dos meus iniciados é exatamente deste jeito. E aí virou a minha vida de cabeça para baixo e tudo, eu vim pra cá. E aí quando foi, finalmente, em março de 2006, olha, gente, quantos anos demoraram. Olha pra vocês verem, entendeu? Não é fácil um caminho quando ele é feito mesmo, ainda mais naquele tempo que não tinha nada aqui, né? E aí quando foi no dia 18 de março de 2016, né, nas vésperas do equinócio de outono, graças aos deuses eu fui trazido ao círculo, né, pelos meus iniciadores, né, e fui iniciado pela Nadine, e aí eu comecei, né, o meu trabalho na tradição gardneriana. E quando foi agora em 2021, em agosto de 2021, eu me tornei terceiro grau e autônomo, né? E eu já geri o meu coven tinha um coven desde 2019. E aí quando foi em 2021, me tornei terceiro grau. E estou aí até hoje com o meu coven, muito próspero, muito lindo, muito feliz com os meus iniciados, que eu amo e que alguns às vezes dá vontade da gente arrancar os cabelos, né? Mas é igual família, né? Ainda mais eu que tenho uma maternalidade efetiva e pareço uma Ishimami. Então, é aquela coisa, né? Eu sou muito galinha que junta os pintinhos próximos de si, né? E eu tenho muito essa relação mesmo de proximidade com os meus iniciados, com o meu coven, nós somos muito ligados. Então, hoje eu posso te dizer, eu estou exatamente onde eu sempre busquei estar e eu sempre quis, né? Que era tendo o meu coven, gerindo o coven, treinando pessoas, tendo a minha prática, a minha ritualística e honrando os deuses, que são o meu maior amor e o motivo, né? De eu estar aqui, de eu fazer tudo isso na minha vida. Então, basicamente, resumindo, essa é a história do Wesley, gente, os seus percalços até chegar onde quis. Então, acho que deu para fazer um resuminho bem legal aí da minha história, né? Deu sim. E aí, Wesley, tipo, como foi, por exemplo, pra ti, uma coisa que eu conversei no episódio anterior, a Shirley, sobre ela não ter referências femininas na liderança de Coven, e aí qual foram os desafios pra ela, sabe? Aí agora eu fiquei curioso, te ouvindo falar, como foi pra ti, por exemplo, não ter tanta referência de covens aqui no Brasil, né? Com a nossa cultura, porque a gente sabe que por mais que nós trazemos tradições que vêm no nosso caso, nossas linhas vieram dos Estados Unidos, mas tradições que vieram da Inglaterra, nós temos um fator cultural, né? Na questão do treino, na questão de aceitar membros, na questão até do dia a dia do coven. Como foi pra ti, por exemplo, não ter tanta referência? Ter a referência lá dos teus elders, que tinham sido iniciados nos Estados Unidos, mas não tinha tanta referência. Como foi esse desafio pra ti? Murilo, é muito engraçado você até fazer essa pergunta, porque eu tava conversando isso outro dia, né? Até com os meus iniciados no último ritual que nós tivemos, né? Que a gente fez no Esba, a gente tava falando sobre isso. E assim, foi tudo muito novo,
né? Porque tudo começou ali, né? Naquele dia 18, começou ali a minha iniciação. Depois os próximos iniciados foram ter praticamente em agosto, né? Então depois de muito tempo foram ter outros iniciados e a coisa foi indo, né? Vai tomando forma. Essa é a grande verdade. Cara, foram os deuses mesmo, assim, sabe? Que instruíram, foram dizendo o que aconteceu. Igual eu falo isso, né, de verdade, eu sou uma pessoa muito sincera, né? Eu detesto florear as coisas e tudo. Igual eu brinco, quando eu comecei o meu coven, eu comecei, mas eu não tinha ideia do que eu estava começando de fato, como hoje, uma pessoa que eu sou experiente, e eu já estou aí, né, há quase 5 anos com o coven, tenho bastante iniciados, então hoje eu sei exatamente como gerir isso. Eu não te digo que eu sei totalmente não, porque a gente aprende a todo momento, sabe? Cada hora um iniciado ensina a gente uma coisa, uma diversidade ensina a gente, né, um novo problema que se surge. Então, foi muito difícil, né? Não foi fácil, né, para todo mundo, até para o meu próprio coven, né, de formação. Mas tudo foi fluindo, graças aos deuses, né? E tudo foi acontecendo. Eu pensava que uma pessoa ia ser minha parte, né? Pensava que outra ia ser. E acabou que no final de tudo foi a minha primeira iniciada, sabe? Isso foi muito especial e isso trouxe... Não sei, trouxe um elo, trouxe uma ligação, porque assim, sabe? Foi algo um passado para o outro. E os dois construíram algo. Então, eu devo muito a Agnes também, sabe, totalmente, né, até porque nós fazemos tudo isso muito juntos desde o início. Na verdade, a Agnes e o Shalila, né, nós três começamos juntos, né, o Árvore da Vida, que é o nosso cover, né, e a gente foi começando, o primeiro ano fomos só nós três, né, então foi muito especial, né, porque eram 3 pessoas ali juntas, unidas no mesmo propósito, né, tinha uma outra iniciada que às vezes participava conosco também, e que foi e é muito engraçado, né, até você ter falado sobre essa questão da Shirley, até porque foi uma iniciada amiga minha, né, então ela serviu muito de espelho para Agnes, para poder conversar com a Agnes, ensinar muitas coisas de uma alta sacerdotisa para ela, né. E as coisas foram indo, sabe? Foram fluindo, chegou pandemia, né? A gente tinha acabado de iniciar os primeiros iniciados do Coven e foi aquela loucura toda da gente tentar e ver como iam organizando as coisas e foi tudo indo, tudo fluindo, sabe? Mas assim, foram muitos acertos, tiveram alguns erros também, né? Dizer que a gente não erra é uma prepotência absurda, a gente erra sim, né? Mas o importante é como a gente lida com isso, como a gente aprende com isso e como a gente leva isso adiante. E todas as experiências serviram para que eu fosse, né? E para quem eu seja o sacerdote que eu sou hoje. Então, tudo isso influenciou, tudo isso acrescentou e muito, né? Mas foi muito interessante, porque foi algo que foi se desenvolvendo, foi tomando a nossa cara, foi algo que foi sendo criado, né, de acordo com a nossa experiência. E eu sempre fui uma pessoa que eu sou muito curioso, né? O Mercúrio em Leão me faz ser muito curioso, a minha Vênus em Gêmeos, então eu vou atrás das coisas e tudo. E tem os grupos, né, internacionais com outros covens, com outros iniciados. Então isso me gerou uma troca muito grande com outros iniciados, com outras pessoas, né? Com a forma como eles lidavam com o coven. Sofia Bowen, né? Foi uma pessoa assim que eu não tenho nem palavras para agradecer, sabe? Porque ela me dava muitos toques. Ela é uma pessoa que está na arte há muitos anos, né? Praticamente a minha idade. Ela tem de alta sacerdotisa, né? Então eu peguei muitas dicas com ela. Ela me ensinou muitas coisas também, sabe? Me trocou, né? Nós tivemos muitas trocas, né? Principalmente durante esse meu primeiro ano de formação do Coven. Então tudo isso me ajudou muito,
sabe? Eu sempre tive muita conversa com pessoas de outras, da tradição alexandrina também, então tinha uma troca muito grande, né? Bom, um dos meus melhores amigos é alexandrino, né? Então, assim, sempre eu tive essa troca muito grande, né? E eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de agregar, né? Conhecimento, para mim, agregar as coisas é algo fantástico. Então, tudo isso, todas essas matizes serviram para o meu coven de hoje, sabe? Serviram para o alto sacerdote, para o coven líder que eu sou hoje. Então, foram trocas, foram buscar ir atrás realmente, né? Porque eu fiz isso muito. Eu trocava com outros coven líderes. Como você faz isso? O que você faz? O que você acha? Se isso acontece, o que você faz? E a coisa foi tomando forma, foi indo, foi fluindo. E aí depois aqui também já foram surgindo outros covens aqui no Brasil, né? Eu e Flávio, a gente trocava muito também, a gente troca até hoje, né? E hoje estamos aí. E eu acho que tá indo tudo bem, né? Vamos ver. E é lindo ver o resultado do trabalho, né? Quando a gente olha para o que a gente construiu junto com as pessoas que confiaram no nosso serviço. Eu, pelo menos, sou totalmente um alto sacerdote coruja com o meu coven. Mas a gente fica, né? Não tem como. A gente vê assim, a gente fala, nossa, fui eu que criei isso, fui eu que formei isso. A gente fica, tem que ser, né? Tem que ser igual mãe coruja mesmo. Sim, total. E aí, tipo, eu queria saber, assim, como é a tua relação, a relação do coven com não iniciados, né? Porque, por exemplo, vocês desenvolvem um trabalho em parceria com outras tradições lá no Museu da Bruxaria, lá no Templo da Grande Mãe, né? Aí em São Paulo, de promover alguns eventos públicos. Eu fiz essa mesma pergunta pro Flávio, mas aí eu também queria saber a tua opinião. Como é que acontece essa relação de iniciados, de não iniciados? Como é que dos iniciados da tradição brasileira do seu coven com iniciados de outras tradições, nesse caldeirão de magias que acontece lá no museu? Olha, eu sempre fui uma pessoa, né, muito ligada à comunidade. O primeiro templo eu estive ali ajudando a construir, o segundo agora, né, que foi aquele complexo lá que você conheceu, também estive ali junto. Os meus iniciados estiveram ali também junto. Então, ali pra gente é um ninho, né, da comunidade. Então a gente tem uma convivência muito boa, né, com iniciados de outras tradições, a gente acaba convivendo muito, né, e até com pessoas que não são iniciadas também e que frequentam ali. Eu, apesar de não parecer, Murilo, eu sou uma pessoa muito fácil, às vezes, de lidar, né, eu sou uma pessoa, eu gosto de, sabe, tratar as pessoas muito bem, de fazer as pessoas se sentirem bem acolhidas, né, e eu trabalho ali, né? Eu tô ali todos os dias, então, e eu não sou somente o Wesley, né? Eu represento uma tradição, isso é muito maior em mim do que qualquer outra coisa. Então, a convivência é muito boa, né? E por muitas pessoas saberem que eu sou sacerdote, tenho um coven, então muitos buscadores se aproximam, né? Querendo treinamento, buscando. O meu coven está sempre ali, os meus iniciados estão sempre ali, eu trabalho com iniciados meus também, né? Então a gente está sempre por ali, as pessoas sabem, as pessoas conhecem, e eu sou do tipo que assim, a Wicca é para todos, né? Mas nem todos são para Wicca, mas a minha função como sacerdote, né, é acolher, é servir, sacerdócio é serviço, né? Independente de quem for ou não. Então eu tô ali pela comunidade, pelo meu serviço, né, pela minha devoção. Então acaba que é muito boa essa troca, né? Tem pessoas que chegam querendo serem iniciadas, às vezes esse não é o caminho delas. Eu sou uma pessoa muito prudente com isso, né? Eu não afasto ninguém logo de cara, eu dou tempo para as pessoas, para conhecer as pessoas, porque eu falo, é como um namoro, né? Então eu dou tempo para conhecer as pessoas, vou conhecendo, vou convivendo. E tem pessoas que são muito amigas do nosso coven e ainda não pediram iniciação, sempre brincam, daqui a um tempo eu vou pedir e tudo tem que ser no seu tempo, mas a gente tem um convívio muito bom
com todas as pessoas, tanto com iniciados e com não iniciados, né? A gente está ali para servir a comunidade, para servir aos deuses, para fazer o serviço do nosso sacerdote, né? Então, tudo isso foi de uma forma muito boa, muito orgânica, muito maravilhosa, né? Eu gosto muito desse convívio com a comunidade. Bem bonito lá, é bem legal mesmo, assim, acompanhar mesmo à distância pelas lives que o pessoal faz, né? Lá no... Sim. É porque a gente tem esse intuito mesmo ali, né? De informar, de trazer informações para as pessoas, né? De desmistificar bastante. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente pode contribuir, a gente faz, né? Se tem algum evento que a gente possa palestrar para poder trazer, né, uma nova visão, trazer a nossa experiência, a gente está lá fazendo. Se é algum ritual que a gente precisa fazer e tudo, a gente faz. Eu confesso que hoje em dia eu estou uma pessoa mais cansada. Então, assim, eu também não gosto muito de ficar aparecendo, de fazer tanta coisa, né? Isso é muito meu, particular. Então, eu faço hoje em dia algumas coisas muito específicas no ano, públicas, né? Até porque eu tenho muito essa questão da Wicca tradicional mesmo, né? Eu sou muito mais fechado, né? Com as minhas coisas e tudo. Mas quando eu tenho oportunidade, tudo, quando é o momento, eu vou, eu faço, eu dou o meu melhor. Né? Até porque eu não tô fazendo aquilo dali pra ninguém, eu tô fazendo pra mim e pros deuses. Então, a gente faz, o meu coven, eles são muito parceiros, então todas as loucuras, né, que surgem na minha cabeça e que eu falo, gente, vamos fazer, todo mundo topa e acaba fazendo. Então é bem gostoso, é bem interessante, sabe? Legal, e aí ainda nesse tema, na verdade, como surgiu a tua relação com a Era, né? Porque vocês fizeram um festival belíssimo de Era lá no complexo do museu. E eu fiquei curioso para saber como é que surgiu essa relação, que eu sei que não é de hoje, mas conta um pouco pra gente dessa tua experiência. Vou te contar. Então, o que acontece? Eu sou uma pessoa muito devocional, sabe, Murilo? Muito mesmo. E eu sempre tive as minhas devoções com as divindades e tudo. Tanto que, assim, o meu coven tem uma devoção igual, assim, isso muitas pessoas sabem, né? Até porque não é algo que é segredo e tudo, né? Por exemplo, nós temos uma devoção muito grande com Ishtar, né? Que foi uma deusa que me acompanhou muito durante o meu processo iniciático, né? E foi uma deusa que eu quis que ela se tornasse como se fosse uma deusa matrona do meu coven, né? Eu dediquei o meu coven para ela. Foi uma deusa que me acompanhou durante todo o meu processo iniciático mesmo, né? E no meu coven eu já comecei a desenvolver, né, um trabalho com devoção, né? Que foi esse trabalho com Ishtar, e nós mantemos ele até hoje, né? Isso acho que nunca vai sair do coven, só se um dia o coven se dissolver, tomara que não, que isso nunca aconteça, que se mantenha por gerações, né? Mas igual todo esbá de março, né, que é o esbá com a lua em virgem, né, do plenilúnio de virgem, nós temos a nossa devoção para Ishtar. A gente faz um esbá totalmente voltado para Ishtar, né? E eu até me inspirei muito, né, no trabalho que os Fahar faziam, né, das devoções e tudo, na deusa das bruxas, né? Não no ritual que ela tem ali para Ishtar, mas me inspirei na forma como a Janet e o Stuart faziam, né, trazendo esses trabalhos devocionais para o coven. E eu comecei a fazer desde o primeiro ano de fundação do meu coven, e foi algo que é bárbaro, sabe? Muito mesmo. É muito bonitinho porque os meninos, eles, quando vai dando o início do ano, eles já ficam, tá chegando o esbadista, é um esbá bem festivo que a gente faz. Na hora do banquete tem comidas que a gente coloca, comidas mais típicas. A ritualística, né, é com um viés todo gardneriano, mas totalmente voltada e focada para Ishtar, né? Então foi algo que primeiro surgiu no coven, né? Primeiro surgiu isso no coven. E era uma deusa que eu já era apaixonado há muito tempo, muito tempo, mas eu nunca tinha começado um culto de fato, né? Até porque quando eu
Eu me iniciei, você sabe, né? Consome muito a gente todas as coisas. Você acaba não tendo tempo para outra coisa porque você tá ali se dedicando para o seu treinamento, né? Então, quando eu terminei o meu treinamento em 2021, né? Que foi quando eu me tornei terceiro grau, foi quando eu comecei o meu culto, né? Ali para a Hera de fato, né? Com toda a força e intensidade mesmo. E quando foi no início de 2022, eu fiz uma promessa para ela que eu já tinha, porque a gente tem uma grade de rituais, né, no santuário, que a gente disponibiliza, e os sacerdotes da comunidade, ritualizadores, eles decidem pegar, né, e o primeiro domingo de junho era um ritual para Hera. E aí eu já falei, não, esse ano eu vou fazer porque eu tô nessa devoção, o negócio tá forte, porque assim, já era uma deusa que eu conhecia desde 2012, né, 2013. Então, já era uma deusa que eu conhecia bastante coisa, já tinha ali, mas não tinha, né, ainda algo feito muito grande, né, só tinha o carinho, a devoção e o gostar. E aí, quando foi no início do ano, eu falei, eu quero fazer um festival. Falei, Cláudio, eu quero fazer um festival, ele vai com tudo. Eu virei pro meu coven e eu falei assim, gente, eu quero fazer um festival pra Hera, que vocês sabem que eu tô nesse culto bem grande, aquela coisa toda. E aí todo mundo falou, não, vamos fazer. Falei, posso contar com vocês? Aí todo mundo, não, pode contar. E aí as coisas foram, né, se desenvolvendo, foram acontecendo. Eu fui buscando, né, e tem... Assim, é muito difícil falar da minha história sem falar do Espadinha, né? Espadinha é uma pessoa que, desde quando eu comecei o meu caminho iniciático, ele sempre esteve. É muito engraçado que eu mandei fazer o meu Atami, né? Só fazendo um paralelo aí nessa história, sem saber, e a guarda quem tinha feito era o Espadinha. E a gente descobriu isso no dia que a gente foi conversar pela primeira vez, quando a gente viu foto no Facebook um do outro e a gente viu, opa, peraí. Então como são as coisas, sabe? E o Espadinha sempre teve muito, né? Ligado na minha vida, aquela coisa toda. E foi uma pessoa também que me ajudou muito, né? E ele tem uma devoção também à Hera muito grande. E aí as coisas foram tomando forma. Muito próximo, né, do festival, faltando menos de um mês, foi quando eu perdi uma amiga. E de uma forma muito abrupta, né? Perdi uma amiga assim e tal, e faltavam dias pro festival, e uma das formas de eu poder ajudar a superar esse luto foi entrando de cabeça no festival, sabe? Eu me lembro de às vezes estar chorando, escrevendo o ritual, chorando, porque eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Vivenciando o luto ali e escrevendo o ritual, preparando o festival. E aí a gente fez o primeiro festival ano passado, né, que foi muito legal, e desse ano que foi maravilhoso, né? E esse ano o meu coven veio todo para poder participar, né? Veio o iniciado minha até do sul para poder participar, e foi muito legal. Então, assim, é muito engraçado porque, na verdade, eu começo, né, com as coisas, eu falo, gente, vamos, e os meus iniciados, vamos. Então, e aí vai todo mundo, as pessoas entram na minha onda, entram nas minhas loucuras, como eu brinco, e quando eu vejo tá todo mundo lá e as pessoas acabam se afeiçoando, pegando gosto, gostando também das coisas, e hoje em dia já tem vários devotos de Hera no meu coven também. Então, é igual o brinco que Guaçorita, ela fala, né, que a missão dela é evangelizar o mundo sobre Hecate e algumas coisas. Eu brinco que a minha é sobre Hera, sabe? Essa minha missão aí é falar sobre Hera, trazer o culto a ela novamente, né, fazer esse culto vivo, desmistificar, né? Porque é uma deusa que sofre muito, né? Com as questões, principalmente patriarcais, que é uma deusa vingativa, uma deusa megera, uma deusa odiosa, e não, né? E a gente vem aí trazendo o que é Hera de fato, né? Quem é essa deusa? Então, acaba que tudo começa comigo mesmo, né? As loucuras, as devoções, e os meus iniciados, vamos atrás, né? Vamos ver o que dá, e as coisas vão acontecendo.
eles embarcaram tanto na tua vibração de Hera que houve até um Handfest, né? Foi. Acabou que teve, foi muito engraçado, porque um iniciado meu, ele já queria casar, né? E aí ele pegou e ele falou assim, ai, que tal a gente fazer esse casamento no festival? Eu falei assim, perfeito, melhor coisa. Eu falei, vamos fazer. E acabou que eu fiz um casamento, né? Acabei não fazendo o handfasting tradicional icaniano, que a gente sempre faz, né, aqui na comunidade. Eu busquei um texto, né, do casamento grego mesmo, e eu fiz umas adaptações, né, e tudo juntando, e acabou que saiu tudo perfeito, sabe? Saiu tudo lindo, tudo como deveria ser mesmo, de fato. Então foi bem especial, sabe? Hoje em dia a Hera se tornou a queridinha do Coven, até aqui no meu templo, né, pessoal. Eu brinco que eu tenho um mini Olimpo, sabe? Então, assim, no nosso Covenstead tem vários altares, né, na área ritual. Então tem lá o de Hera, tem o de Ishtar, tem dos deuses, tem um altar só do deus, tem tudo. Então, assim, tá tudo ali, sabe? Onde a gente se junta, onde a gente celebra, onde a gente ritualiza. Então acaba que se torna parte, né, da nossa vivência, do nosso grupo, do que nós somos, né? Tudo separado, tudo de acordo com a sua forma, exatamente, porque assim, não é porque é isso também que eu saio fazendo, misturando tudo, botando coisa onde não cabe, onde não deve, não, né? Igual, por exemplo, quando eu faço o ritual para Hera, né, quando eu faço com Coven e tudo, eu não uso, né? Eu uso um ritual inspirado nos papiros mágicos gregos, né? Então eu não uso ali a estrutura icaniana, não uso a forma icaniana para poder fazer, né? Eu uso uma coisa mais helênica mesmo. Então, mas é uma coisa que coexiste com a nossa prática gardneriana, sabe? São coisas que coexistem com a nossa prática como tradição, como Wicca tradicional, como tradição gardneriana em si. Então é algo bem legal, bem interessante e só enriquece, sabe? Essa é a grande verdade. Só enriquece mesmo o Coven, o nosso trabalho e tudo isso que tá aí se desenvolvendo, né? Interessante, tu falou que, tipo, tu já tinha amor por Hera durante muito tempo, né? O que foi que despertou esse teu amor? O que foi que, tipo, tu viu nela que fez tu gerar essa admiração, entendeu? Aí nós voltamos novamente para minha melhor amiga, para Patrícia Gomes, entendeu? Lá do Rio de Janeiro, que ela que foi a primeira devota de Hera que eu conheci, né? Ela virou para mim um dia, ela me falou sobre Hera, e aí eu soltei exatamente o que todo mundo solta. Falei, ai, nossa, uma deusa, porque assim, eu já tinha lido alguns livros antigamente de psicologia sobre os deuses e tudo, e muito arquétipo de Hera colocam, né? Ai, a ciumenta, a possessiva, né? A vingativa, a Amélia, sabe? Que tá lá, é traída pelo marido e não sai de casa. E aí eu virei, eu falei, você não tem noção do que você tá falando. E é muito engraçado. Patrícia é sagitariana, e eu sou leonino, né? E os dois do Rio de Janeiro, então assim, somos pessoas bem peculiares nas nossas formas de falar. Digamos assim. Então ela, você tá doido? Não é isso, não. E aí ela me mostrou um texto, né, da falecida Mirella, né, que esteja no mau lugar, que era da Teia de Teia sobre Hera, que era contando realmente, né, era antes do patriarcado, era antes de Zeus. E aquilo eu fiquei apaixonado, porque eu sou muito ligado, né, ao feminino, as questões do feminino, as deusas principalmente. Eu tenho um trabalho e um amor enorme pelo Deus, mas eu sou uma pessoa que eu sou muito ligado ao feminino divino, total, né? Então, quando eu li aquilo, né, falando que o trono realmente pertencia a Hera, né, e ele foi usurpado dela de alguma forma e que ela foi rebaixada, né, apenas como uma esposa e tudo aquilo, eu falei, não, então eu tenho que espalhar essa verdade, entendeu? Eu não posso deixar, e me doía muito, sabe, até porque eu via que eu também tinha
esse pensamento sobre a deusa. Então me doía muito, sabe, ver as pessoas vendo Hera dessa forma. E aí as coisas foram acontecendo. E eu sou o tipo de pessoa que, assim, quando eu começo um culto com uma divindade, eu não sou aquela pessoa que, assim, tô cultuando a divindade. Não, sabe, eu tenho que montar um altar, eu tenho que começar um culto de fato, eu tenho que fazer minhas oferendas, eu tenho que fazer as minhas honras, eu tenho que estudar bastante. Murilo, eu sou uma pessoa que, assim, é tipo um hiperfoco, sabe? Eu começo a estudar, não paro. E comecei assim com Hera, né? Logo depois, quando terminou o meu treinamento. Na verdade, a gente teve o Dia Mundial da Deusa e eu e o Shalila e a Agnes, nós fizemos uma palestra, né, sobre o papel do homem no culto matrifocal, sabe? Como isso era importante, qual era o nosso papel. E aí acabou que eu comecei a dar alguns exemplos e tudo da relação de Hera e Zeus, e quando eu vi assim, Hera tomou conta de toda a palestra. E ali para mim foi um verdadeiro chamado, sabe? De começar esse culto de fato. E aí eu mergulhei, sabe? De cabeça, de corpo e alma, coração. E eu digo pra você assim, foi um dos cultos mais transformadores da minha vida, sabe? O que Hera trouxe pra minha vida, o meu poder pessoal, o meu saber quem eu sou, a minha imposição de limites, que Hera é muito isso, sabe? Os limites que devem ser impostos. Cara, é fantástico, sabe? Eu, assim, quando eu começo a falar de Hera, eu sou igual aquelas senhorinhas, sabe, católicas que se emocionam quando fala de Nossa Senhora. Eu desbloqueei essa skin, sabe? Porque é praticamente desse jeito, sabe? Eu sou muito apaixonado por Hera. O crescimento que ela trouxe na minha vida depois que eu comecei o meu culto, comecei a minha prática, foi algo assim bizarro, sabe? Não existem palavras. Na verdade, assim, eu nunca tive com nenhuma outra deusa assim de culto o que eu tive com Hera, sabe? Da conexão, da ligação, sabe? De sinais mesmo, sabe? E olha que eu não sou aquela pessoa que vê uma borboleta e acha que é sinal, não. Eu sempre acho que é uma loucura da minha cabeça e tudo. Mas Hera uma deusa que realmente eu peço um sinal e ela esfrega assim na minha cara, sabe? Tem outros iniciados meus que quando vêm, sabe? Eu falando, Hera tem que me dar um sinal. E aí acontece alguma coisa e todo mundo fala assim, nossa, esfregou na sua cara, né? Então, assim, é porque é um culto que tem uma identificação muito grande. Tem uma ligação muito grande, sabe? Tem algo ali, né? Então, foi tudo isso, sabe? Todo esse mix aí que gerou nisso que é hoje, sabe? Então, assim, mas eu agradeço a Patrícia Gomes, a minha melhor amiga, porque foi ela, né? Tanto que ela tava lá no primeiro festival de Hera e tudo. No desse ano, infelizmente, ela não conseguiu ir, mas no primeiro ela tava lá e eu fiz até um agradecimento público a ela, né? Porque, na verdade, se eu sou quem eu sou hoje, em muitas coisas eu agradeço a Patrícia, né? Porque ela foi aquela pessoa ali que a deusa usou para poder ir me guiando para onde ela queria exatamente que eu estivesse, né? Então, começou ali com a minha melhor amiga e foi tomando forma depois por mim mesmo. Interessante aí, ouvindo teu relato, eu fiquei pensando que, tipo, o processo que aconteceu com Hera, guardando as suas devidas proporções, é semelhante com o que aconteceu à deusa, né? Tipo, a deusa forte no passado foi um pouco esmagada pelo patriarcado, e aí ela retorna forte de volta, e mesmo tendo alguns movimentos de bruxaria querendo apagar ela da história e ficar cultuando só um deus trevoso de chifre, diabo do inferno. Exato, o povo é apaixonado por essa coisa. Com Hera foi exatamente a mesma coisa, tipo, ela foi uma deusa muito forte na antiguidade, na antiguidade mais arcaica, e aí quando veio o período áureo da Grécia, que o patriarcado já tinha dominado aquela cultura, colocou os Zeus como superior e era quase como uma mulher ciumenta, né? Sim, era
ficou totalmente sob a sombra de Zeus, né? Sendo que, assim, ela era uma deusa cultuada muito antes, né, de Zeus ali na Grécia Antiga, né? É a deusa que mais tem templos na Grécia, né? Então, assim, era detentora, né, dos cultos da Grande Mãe, né? Ia passando e foi sendo apagada, né? E aí a forma, tanto que, assim, é muito engraçado que você vê como o patriarcado é inteligente, né? Teve o casamento, né, dos dois, ali tudo que foi a forma realmente que o patriarcado encontrou, né, de manter ali, a influência era muito grande, não tinha como suprimir isso, suplantar, e manteve ali os dois, mas o patriarcado foi diminuindo cada vez mais a imagem dela, né, e tornando ela cada vez mais apagada, e assim como a história da própria deusa, né, e hoje em dia, assim, uma das minhas missões de vida é mudar essa imagem de Hera aí para as pessoas. Graças aos deuses, já estou conseguindo mudar para muita gente, sabe? Tenho visto um florescer de um culto para ela começando, as pessoas se interessando, pessoas vendo que Hera não é isso, né? Que até a mídia mesmo vem, né? Como uma deusa ciumenta, porque se você pega qualquer livro, sabe? Se você vai, igual o ano passado mesmo, para poder fazer o festival e tudo, eu ia muito nas livrarias para buscar livros, né, de mitologia, para poder comprar, para poder aprender coisas novas, diferentes, porque cada livro, às vezes, sempre tem alguma coisa nova, né? E teve um, assim, que eu apaixonei pela capa, mas que quando eu li o conteúdo sobre Hera, eu tive vontade de chorar. Eu juro, assim, sabe? Que eu falei assim, meu Deus, e como uma mulher tá escrevendo uma coisa dessa? E como as pessoas não buscam, sabe? Uma coisa anterior a Homero, sabe, para entender Hera, para buscar. Gente, se você for ver, Hera, ela tem questões até às vezes de ser uma deusa quitônica também da antiguidade, se você pegar o culto de Samos, sabe, que é um dos cultos mais antigos a ela. Então, assim, é um culto muito grande, muito complexo para você ver. Igual teve até um devoto que fez um vídeo no templo de Samos, que ele falou uma das coisas que mais me emocionou, que era o seguinte, ele falava assim, olha a magnitude desse templo, olha a magnitude desse lugar, olha o lugar que era dedicado para essa deusa. Os gregos, eles não eram ligados em maus sentimentos, eles não honravam isso. Então, como que uma deusa dessa magnitude que a gente está vendo aqui, com um templo desse tamanho, ela poderia ser uma deusa vingativa, uma deusa ciumenta, uma deusa de maus sentimentos, que eram coisas que os gregos não gostavam, não apreciavam, né? Então, é só você buscar, né, na própria história. E é muito interessante, sabe? É muito lindo. Eu sou um apaixonado pela deusa, sabe? Eu não consigo ver a minha vida sem a deusa, sem a figura da mãe, né? Eu acho muito legal a ideia do deus de chifre, sabe? Até do diabo das bruxas, realmente. Eu gosto, porque eu gosto de bruxaria tradicional, mas a falta do culto à deusa, ou se focar somente nisso, para mim, é um desequilíbrio. E o Wicca, para mim, se eu pudesse sintetizar o Wicca em uma palavra, Murilo, seria equilíbrio. Até porque eu sou wiccaniano, eu sou um sacerdote wiccaniano e eu vou ser pro resto da minha vida, sabe? A Wicca me permitiu ser o sacerdote que eu sou hoje. Se eu sou um sacerdote dos deuses, foi a Wicca que me moldou e que me tornou isso. Então, para mim, a Wicca, ela é a detentora dos novos sacerdotes dos deuses antigos hoje em dia. Esse é o meu pensamento, sabe? Então, não tem como, sabe? Para mim, é igual aquela, sabe? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu sem a deusa, entendeu? Não tem. Eu preciso da mãe, eu preciso do feminino, eu preciso de mulheres, eu preciso de estar ligado ao feminino de alguma forma, sabe? Esse sou eu. Ou é o deus sem a deusa, né? Não tem como, gente. O deus vai ficar tristinho, sabe? Ele precisa da contraparte dele. Sabe? Até Zeus não vive sem Hera. Nos próprios mitos, quando Hera, porque Hera tem momentos que ela fica com raiva de Zeus e ela vai embora, né? E até quando ela tem o epíteto de Hira, que é a viúva, né?
Tanto que esse era um epíteto que me chamava muita atenção e eu fui descobrir no início desse ano, depois de algumas pesquisas, por que esse epíteto, né? Até porque é muito engraçado, uma coisa que as pessoas nem sabem, né? Que a gente tem muito na Wicca essa questão da deusa tríplice, né? Da donzela, da mãe, da anciã. E tinha um templo para ir assim, né? Que um devoto construiu, eu esqueci o nome dele agora, desculpa, porque é muita coisa na cabeça, né? E ele construiu um para as 3 Iras, que era para Ira Paz, que é a donzela, né? O epíteto dela de jovem, que é Ira Paz. Tinha a Ira Teleia, que é a ira das uniões, a ira do casamento, né? E Hira, que é a viúva. E a viúva é justamente os momentos que ela se afastava de Zeus, né? E tem até um mito que nesses momentos era quando ela ia para Eubeia, ela se cansava de Zeus, se cansava das traições dele. Ela ia para lá e Zeus ficou desesperado. Ele foi num adivinho e falou: o que eu faço para poder reconquistar ela? E aí o adivinho pega e fala um dos mitos que eu mais gosto, né? Para fingir que tinha um casamento e andar com uma estátua vestida de noiva numa carruagem. E aí ele passa anunciando o casamento dele, né? Com a nova noiva. E quando Ira vê ele passando com essa carruagem na frente dela, ela entra correndo dentro da carruagem, arranca o vestido da noiva, e quando ela vê uma estátua, aí Zeus olha para ela. Eu acho muito bonitinho, e essa que é a grande parte do mito. Zeus olha para ela, ele começa a dar uma risada e ela começa a rir também. E ali os dois reatam novamente e voltam, né, a ter a sua vivência juntos. Então, assim, não tem como separar, sabe? Os dois são os geradores da vida, sabe? Então, é deusa e Deus. Para mim não tem como. Quem consegue se fixar somente um, tendo respeito, né? Porque a gente tem que respeitar as diferenças e tudo, mas assim, para mim não tem como. Interessante tu falando aí sobre versões do mito, da deusa. Eu tive o privilégio de ir na Grécia, né? E lá eu percebi que nos museus, nos próprios parques arqueológicos, eles colocam versões que aqui a gente não tem tanto acesso. Né? Tu falou de livros e que ficou revoltado quando leu o texto sobre Hera. Eu super entendo também, porque de fato o que a gente recebe aqui, principalmente traduzido para o português, é mais do mesmo e é sempre esse viés patriarcal que fica reforçando esses estereótipos. É uma pena, né? Porque tipo, quando a gente vai beber da fonte, infelizmente, grego é uma língua muito difícil pra gente ser fluente. A gente vê que, na verdade, é uma riqueza de possibilidades, porque a gente, quando pensa na Grécia Antiga, não era um povo só, né? Eram várias etnias, vários povos que viviam lá, e que cada povo tinha uma forma de cultuar aquela divindade. E que nem sempre é dessa forma tão depreciativa, no caso de Hera, né? Não, é muito amplo. E até porque, outro dia eu estava até discutindo, né, essa questão com o Spadini, porque igual, quando você, na Grécia Antiga, você era sacerdote de um epíteto. Você não era, eu sou sacerdote de Hera. De qual era você era sacerdote, né? Então, isso acabava desenvolvendo até outras mitologias, outras formas de ver o mito. E, na verdade, né, igual, tem um podcast que é muito bom para quem gosta de mitologia grega, que é o Noites Gregas, que é do professor Moreno, e ele sempre fala, né, que existem vários mitos e nenhum deles estão errados. Igual, por exemplo, se você pega o próprio mito de Hefestos mesmo, né, e tem versões de que ele é somente filho de Hera, né, e que Hera teve ele quando Zeus teve Atena, ela se sentiu enciumada e ela gerou Hefestos sozinha, né? Já tem versões que se dizem que quando Zeus sentiu aquela dor de cabeça, ele pediu para Hefestos para dar a machadada na cabeça dele. Então, assim, Hefestos já tinha nascido, então você vê. Então, assim, mito não tem linearidade, entendeu? E não existe somente um mito certo. É porque a gente tem muito essa questão, né, por exemplo, de mitologia, até pela própria mitologia judaico-cristã, que é uma, entendeu? E que não existe outra, né? É aquela mitologia ali, sabe, de Yahvé, sabe, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e que aquilo e acabou, né? E a mitologia de Jesus, e a gente não abre para outras interpretações.
né? Igual, por exemplo, até tem os evangelhos apócrifos que contam outras histórias, mas não são aceitos. Na mitologia, não, isso não acontece. Existem vários mitos. E igual, por exemplo, até no próprio, né, de quando Hera se juntou com Zeus. Tem o mito do estupro, do cuco, né, que Zeus se transforma num cuco. Outro dia eu escutei sobre uma forma de que Zeus se transformou no cuco. Mas aí quando ele se transformou em Zeus, Hera fez um acordo com ele para o casamento, que entendeu que ela falou que ela ficaria com ele, mas ele teria que casar com ela. Então aí a gente já tira a parte, não tem a parte do estupro. E tem um que eu acho lindo, que é muito bonitinho, que esse é até do professor, é o do Menelaus Stefani. O Menelaus, ele conta, né, que Hera estava lá no Jardim das Hesperides, né, que quando Cronos vomitou seus filhos, Reia levou ela para poder ser criada, porque Hera ela sempre nasceu para ser quem ela é, né? Então ela estava lá no jardim e ela ficava brincando com as nuvens no jardim. E Hera é uma deusa ligada às nuvens, às chuvas, né, a tudo isso. E aí ela ficava brincando com as nuvens e aquilo chamou a atenção de Zeus no Olimpo, né? Até porque quando se surge o Olimpo, não é logo que Zeus casa com Hera, né? Primeiro ele tem filho com Deméter, primeiro ele se envolve com Metis, né? Se envolve com outras deusas e com Hera que realmente ele casa. Então ele viu, né, ele viu alguém que brincava com as nuvens e ele foi ver quem era. E aí ele viu que era a Hera. E aí ele foi chegando perto dela e perguntou para ela qual que era o grande sonho dela. E ela falava que o sonho dela era ser a rainha dos céus, que era mandar dali de cima, dominar aquilo que era a grande paixão da vida dela, que eram os céus. E aí ele fala, então case-se comigo que você irá se tornar a rainha dos céus. E ele se apaixona por ela e os dois casam. Então assim, sabe, olha como um mito muito mais bonitinho do que um estupro, sabe? Então assim, e esse mito eu só acabei descobrindo por quê? Porque eu busquei uma fonte grega, eu fui atrás para poder conhecer e para poder saber, mas existem muitas outras formas de mito, porque acabou chegando pra gente o que Homero escreveu, né? Porque Homero é o grande pai, né, disso tudo, até do Olimpo mesmo, né? O Olimpo começou com Homero, vamos dizer assim. Mas existem outras interpretações, né? Existem outras formas de se ver os deuses, né? E nenhuma delas tá errada, sabe? Nenhuma delas tá errada. Então, você tem que buscar, sabe? Você tem que ir atrás, porque se você se contentar somente com o que tem aqui, vai ser essa mesmice mesmo, sabe? Então, é ir atrás, é ser um buscador e ir atrás dos seus conhecimentos. Muito bom. A gente está chegando no final do episódio e eu queria que tu deixasse algumas considerações, algum recado e também como fazer para entrar em contato com você, para conversar sobre Hera, alguém que tem interesse de, sei lá, pleitear a entrada no Coven, como é que funciona? Sim, vamos lá, né? Então, assim, para poder finalizar, uma coisa que, assim, né, o que acho que eu posso sintetizar de tudo isso que eu falei, né, sobre a minha própria experiência é, gente, não desistam dos seus sonhos, sabe? E nunca parem de buscar, de adquirir conhecimento, de estudar, de ir atrás daquilo que vocês desejam. Isso na magia é muito importante, na bruxaria. Isso é o que faz você ser alguém, é o que faz você ter algo, né? Então busquem, vão atrás, questionem, sabe? Não aceitem qualquer coisa que vocês leem por aí. Se não é algo que vocês veem que não faz sentido, não aceitem mesmo, sabe? Busquem, questionem, vão atrás. Isso é muito importante, né? Para tudo na sua caminhada. E devoção é algo que eu acho muito importante no caminho mágico, sabe? Aos deuses. Não ver os deuses apenas como seres que estão ali para você operar quando você sente vontade. Não, é criar uma relação mesmo com essa divindade, né? Até porque na Wicca nós somos sacerdotes, então nós somos sacerdotes dessas divindades. Então é criar realmente um amor, uma devoção, um carinho com aquilo que você está vivendo e está praticando, né? E quem quiser, né, conversar comigo, me buscar, tirar informações, tirar dúvidas, né, buscar informações sobre
ou a tradição verdemiriana, ou sobre Hera, né, sobre o meu culto, é mais fácil me encontrar no Instagram, né, que é @wes, WESSLEAO, Wesleão, né, sem o tio no A. E pode me buscar lá, que eu tô lá, eu posso demorar para responder, mas eu respondo uma hora ou outra. Se eu não responder, me cobra, que uma hora eu respondo. Minha vida é uma loucura mesmo, todo mundo sabe, mas uma hora ou outra eu sempre respondo. E tô sempre lá no museu, né, e no Santuário da Grande Mãe. Então é onde me encontrar, né, e tô baseado aqui em São Paulo. Então é isso, né, quem quiser me buscar para poder conversar, né, meu coven não tem Instagram, é mais ou comigo ou com a Agnes mesmo, né? Então pode procurar nós dois. Então acha a Agnes no meu Facebook, no meu Instagram, que ela tá sempre lá, tá nas fotos, tá marcada e tudo. Pode conversar conosco, porque nós somos os Coven Leaders e aí a gente vai desenvolvendo a conversa. Inclusive, eu não poderia encerrar essa conversa sem falar das fotos, que são belíssimas e inspiração. Ai, obrigado. Ai, como leonino, eu amo, né? E eu acho uma forma artística bonita, né? E de trazer e de desmistificar a bruxaria e mostrar que nós existimos e que essa é a nossa prática e que é uma prática transgressora realmente e que a gente celebra os nossos corpos e que os nossos corpos são lindos, eles são a pele, sabe? São a nossa pele e a nossa túnica para os deuses, né? Então eu gosto mesmo de mostrar isso, de trazer isso de uma forma artística e de mostrar essa beleza que é os nossos corpos, né? E tem beleza na bruxaria. Mas muito obrigado mesmo, eu amo elogios, obrigado, meu querido. Tenho certeza que muita gente se inspira. Eu comento. Ai, mas se olha, igual eu falo, se eu tô sendo inspiração pra coisa boa, a minha missão tá sendo cumprida e eu tô feliz. Então, eu agradeço muito mesmo. E a todos que eu inspiro, muito obrigado por eu poder ser isso na vida de vocês e que eu continue sendo mais, né? E até o fim eu possa ser alguém que inspire as pessoas e não uma pessoa que não inspire, que não traga nada de bom, né? Essa é a minha meta de vida, né? Ser inspiração para as pessoas que estão no mesmo propósito que eu. Eu amei esse episódio, foi uma conversa muito gostosa, Wesley. Muito obrigado. Obrigado, querido. Eu que agradeço. Foi lindo mesmo, foi bem gostoso. Um beijo pro seu coven, para todo mundo aí, né? E vocês também estão fazendo um trabalho belíssimo aí no Nordeste. Isso é salutar, isso é muito lindo. Eu fico muito feliz mesmo. E que os deuses continuem preservando a arte através do nosso trabalho, através do nosso amor, da nossa dedicação e da nossa devoção, viu? Vocês também são uma inspiração para muitos e muito obrigado. Muito obrigado, que assim seja. E você que tá ouvindo a gente se encontra daqui a 15 dias com mais um episódio do nosso podcast Torre de Observação. Tchau, gente. Tchau, pessoal.